Bom, então, novamente, só para gravação, bom dia a todos. Nos encontramos aqui hoje para essa aula de dúvidas, né, sobre aí as unidades 3 e 4. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar o tempo. Vocês podem ir colocando aí no chat ou abrir o microfone para falar dúvidas que vocês queiram tirar. Nenhuma? Todo mundo tá já sabendo tudo? Ah, é verdade, vocês têm prova hoje, né? Tá certo. Peraí, só um minutinho, pessoal, deixa eu só pegar um papel toalha. Tá quente aqui em Florianópolis hoje. Bom, deixa eu fazer o seguinte então. Vou abrir aqui as listas e a gente pode fazer. Eu não montei a prova ainda, tá, pessoal? Então, não sei. Mas os exercícios da prova vão ser baseados nos exercícios das listas, né? Então, são basicamente 3 listas, com uma quarta, que é a lista 9 de um pouquinho de teoria, né, para deduzir as fórmulas lá de distância. Então, deixa eu ver aqui. Vamos na ordem, vou na lista 8. Eu sei que a Luísa já fez vários exercícios com vocês, né, da lista 8. Então, deixa eu ver se tem algum. Eu não sei quais ela fez. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou começar pelo exercício 7, porque ele é um exercício da lista 8, tá? Tô falando da lista 8. Ele é um exercício interessante, né? Ele é pra gente traduzir aí as informações mais visuais, que a gente tem um paralelepípedo, e então encontrar a equação de reta. Certo? Então, vamos ver aqui. Então, deixa eu ver até onde eu posso ir. Aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Lista 8. Vamos começar com a lista 8, o exercício 7. Então, no exercício 7, a gente tem aí um paralelepípedo e são dadas algumas medidas, né? Então, deixa eu reproduzir aqui esse desenho. Então, temos aqui, né, os eixos x, y, z, tá? Então, são numerados aí A, B, C, D, E, F, G, H. Então, paralelepípedo, então essas arestas aí são paralelas. Então, ele fala, ó, DA mede 3. Então, se DA mede 3, esse é o ponto 300. O A é o ponto 300. Vou colocar aqui no cantinho, 300. DC mede 7, então se DC mede 7, C é o ponto 070 e DH mede 2, então H é o ponto 002. Então esses outros pontos B, E, F, G são combinações aí dessas coordenadas, certo? Então o B tem x igual a 3, y igual a 7, z igual a 0.
o D é o 0, 0, 0, né? O E tem x igual a 3, y igual a 0, porque está no plano XZ, e z igual a 2, né? O F, não, vou deixar o F por último. O G tem coordenadas x igual a 0, porque está no plano YZ, y igual a 7, z igual a 2, e o F tem as três coordenadas diferentes de 0, né? Então, x igual a 3, y igual a 7, z igual a 2, tá? Sim, essa aula ficará gravada, Nivaldo, já estou gravando aqui. Então, essas são as coordenadas dos pontos, certo? E aí, agora, o exercício pede uma equação de qualquer tipo da reta que passa por tais pontos. Então, deixa eu ver aqui. Ele fala, bom, A e B, G e C, A e F, D e F. Então, eu acho que eu vou fazer aqui o item D, tá? Porque ele quer, então, a reta que passa por D e F. Então, a reta DF, vamos colocar assim, a reta DF, quer dizer, ponto inicial D, ponto final F. Então, o vetor diretor, né, dessa reta aqui, vamos chamar o vetor V, vai ser o vetor DF, que é, então, coordenadas de F menos coordenadas de D, que são 0, 0, 0. Então, é simplesmente 3, 7, 2. Certo? E que tem ponto inicial, por exemplo, D, 0, 0, 0. Então, R, né, vai ser, vou escrever assim, né, isso, D mais T, V. Né, o nosso ponto inicial é D, T vezes V, então isso aqui vai ficar. Bom, o D é o 0, 0, 0, né? Então, fica x igual a 3t, y igual a 7t, z igual a 2t. Seria 0 mais 3t, 0 mais 7t, 0 mais 2t. Então, essas são as equações paramétricas, né, da reta R. Vamos aproveitar e escrever as outras equações. Então, daqui, por exemplo, né, pera lá, tá aparecendo? Tá. Então, nós retiramos t igual a x sobre 3. Daqui, t igual a y sobre 7. E t igual a z sobre 2. Então, outro conjunto de equações para a reta é escrever, então, a x sobre 3 igual a y sobre 7 igual a z sobre 2. Né? No caso aqui um pouquinho mais simples, porque eu usei as coordenadas do ponto D, que são 0, 0, 0, né? Tá? Então, não tem muito mistério, né? Então, essa é uma outra forma. Outra forma que a gente pode escrever, por exemplo, escrever em função de x, por exemplo, as equações y e z, né, em função de x. Então, como y é 7t e t é x sobre 3, então também podemos, um outro conjunto de equações da reta R, né, é escrever, então, y vai ser, ó, 7 vezes x sobre 3, então 7x sobre 3, z igual a 2t, mas o t é x sobre 3, então 2x sobre 3. Essa ainda, outro conjunto de equações, né, que marca aí essa mesma reta que passa pelos pontos D e F. Então, só pra gente aquecer os motores. Tá? Então, só aproveitando um pouco aqui ainda esse desenho do paralelepípedo, porque tem o exercício 19, que é o mesmo paralelepípedo. Deixa eu ver se é o mesmo. E só que agora pede equação de planos. Então, vamos aproveitar que tá aqui esse desenho, ó, vou fazer também o exercício 19, tá? Porque ele pede, por exemplo, ó,
Planos é até um pouco mais simples, né? Porque a equação é uma equação geral do plano, parece com aquela equação geral da reta no plano que a gente viu há um tempo, né? Nas unidades 1 e 2. Então, aqui, deixa eu ver. Ele pede equação geral do plano que contém os pontos E, F, H. Então, o plano que contém os pontos E, F e H é um plano paralelo ao plano XY. Então, para todos esses 3 pontos, o que nós temos é o Z igual a 2. Certo? Então, o item A, aqui, ó, o plano que contém os pontos E, F e H é o plano Z igual a 2. Olhando aqui, né, pelo desenho. Mas a gente poderia, se quiséssemos, né, fazer toda aquela dedução de achar 2 vetores dentro do plano, fazer o produto vetorial, né? O produto vetorial aqui vai ser um vetor que é paralelo ao eixo Z. E aí, deduzir a equação do plano, né? Então, a gente verifica imediatamente, assim, né? Olhando o desenho, que é o plano Z igual a 2, mas poderíamos fazer aquele procedimento. Por exemplo, eu não vou pegar um plano que está aqui nos itens dados pelo 19, não, tá? Eu vou, em vez disso, ó, vamos achar o plano que passa por A, F e H. Esses 3 vértices aí desse paralelepípedo. Que aí não vai ser um plano paralelo a nenhum dos planos coordenados, certo? Então, ó, desenhar aqui de vermelho. O plano que passa por A, F e H, né? É esse plano vermelho aí, que contém esse triângulo. Então, vamos deduzir aí a equação desse plano. Vou colocar aqui, ó, o plano que contém os vértices A, F e H. Então, por exemplo, ó, eu vou usar o ponto A como ponto base aqui, tá? Então, ó, a partir de A, eu vou pensar nesses 2 vetores. No vetor AF e no vetor AH, né? Bom, na verdade, esses 2 vetores, eles são mais compridos, assim mesmo. Então, e aí, vou fazer agora o produto depois, né? O produto vetorial desses 2 vetores, AF e AH, e usar o ponto A para deduzir a equação do plano. Vamos fazer isso. Então, vamos lá, ó. O vetor AF. Qual é o vetor AF? O vetor AF, então, ponto final F, ponto inicial A. Então, ele é, ó, 3 menos 3, 0. 7 menos 0, 7. 2 menos 0, 2. Então, esse é o vetor AF. O vetor AH vai ser qual? Ponto final H, ponto inicial A. Então, 0 menos 3, menos 3. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. Então, agora precisamos, para achar um vetor diretor para esse plano, né? Um vetor diretor para esse plano, a gente faz o produto, ó, N aqui, né? Vou fazer o produto vetorial AF, AH. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, N vai ser AF, vetorial AH. Então, vamos lá. Coloca aqui I, J, K. Então, AF 0, 7, 2. AH menos 3, 0, 2. Vamos lá, qual o vetor que vai sair daqui? Então, I, 7 vezes 2, 14. Menos 0, então 14. J, ó, 0. Menos 6, 6. Mas como é o J, aqui fica menos 6. E K, 0. Menos 21, 21. Então, esse é o nosso vetor N. Ou qualquer múltiplo desse vetor, né? Qualquer vetor paralelo a esse é um vetor diretor para o plano que contém esses 3 vértices aí.
Então, agora o que a gente precisa fazer para achar a equação do plano? Então, ó, o plano, vamos chamá-lo π. O plano π, né, é aquela história. Eu vou fazer o produto, por exemplo, né, um vetor qualquer aqui sobre o plano partindo do ponto A é um vetor AX, né? Então, eu vou fazer o produto interno do vetor AX, onde X aí é um... Então, se X é um ponto, né? X, Y, Z, qualquer sobre o plano, então, o que nós temos aqui o produto interno do vetor AX, produto interno, com o vetor N tem que ser igual a 0, né? Esse vetor AX, não sei se está dando para ver, vou colocá-lo aqui de verdinho. Tá? Então, né, sobre o plano que passa aí pelos 3 vértices, que era o plano vermelhinho aqui. Então, todo vetor sobre o plano tem que ser perpendicular ao vetor normal, né? E perpendicularidade a gente sabe que se traduz algebricamente em produto interno é 0. Então, daí que vem aquela equação, né? Qual que é o vetor AX? É o vetor x menos a. Então, x menos 3, y menos 0, z menos 0. Vou fazer o produto interno com o vetor n, que é esse que a gente encontrou. 14 menos 6, 21. Isso daqui tem que ser igual a 0. Então, o que a gente obtém aqui, ó? 14, que multiplica x menos 3, menos 6 vezes y, mais 21z, igual a 0. Então, aqui, né, vamos isolar esse termo livre, que vai ser 3 vezes 14. Então, ficamos com 14x, menos 6y, mais 21z. 14 vezes 3 dá 42. Aqui eu tenho menos 42, quando passa para o outro lado, 42. Então, essa é a equação do plano que contém os vértices AFH. Tá? O plano π, né? Eu tinha chamado plano π aqui. Deixa eu colocar para cá. Chama esse plano de π. Tem essa equação. Tá bem, gente? Então, só, né, recordando aí esses procedimentos. Então, para a gente encontrar a equação de um plano, a gente precisa de 3 pontos não colineares, que foi essa minha situação aqui, né? Ou um ponto e 2 vetores dentro do plano, né? E o procedimento é esse. Então, a gente faz o produto vetorial para encontrar o vetor diretor do plano. Então, esse daqui, né, é o vetor diretor. Tá? E depois pensamos, então, essa é a equação vetorial, né? É o que a gente precisa guardar, digamos assim, para poder aplicar depois, né? E entender como achar cada um desses vetores, enfim, fazer as contas para chegar na equação do plano, que é essa daqui. Então, essa equação do plano, eu coloquei que contém os pontos A, F, H. Tá bem? Então, eu sei que tem outros itens aí nesse exercício 19, mas vocês podem fazer a mesma coisa agora, por exemplo, para o plano que contém os vetores E, G, B. Certo? Que são vetores opostos, assim, né, desse paralelepípedo. Porque os outros planos, bom, vocês podem ver A, B, H, enfim, aí não tem várias possibilidades, tá? Bom,
Outra coisa, então, importante aqui dessa lista 8, certo? É posição entre retas e planos, certo? Então, tem vários exercícios aí, ó. Posição entre reta e reta, reta e plano, plano e plano, certo? Então, vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem algumas exercício específico, pessoal, vocês falem aí, tá? Porque deixa eu ver. Ó, vou olhar aqui, sei lá, pro exercício 10 primeiro, tá? Então, posição relativa e interseção entre quaisquer das duas retas. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver primeiro, né, na ordem, reta, reta. Então, deixa eu ver, vou pegar aqui a reta R1. Reta R1 tá escrita da seguinte forma: XYZ igual a menos 2, 0, 1, mais T vezes 2, 1, 1. Certo? E, bom, qualquer outra reta aí dessa, vou escolher, por exemplo, a reta R5. Tá? A primeira e a última. Vamos olhar essas duas. Então, R5, que é y igual a menos x, z igual a 2x menos 1. Tá? Então, bom, a equação da RU tá na forma meio vetorial, né? Quer dizer, se vocês podem pensar que aqui x igual a mais t vezes v. Então, esse é um ponto da reta e esse é o vetor diretor. E aí, um ponto qualquer sobre a reta é dessa forma. Então, a gente pode escrever nas equações paramétricas, né? Olha, x é menos 2 mais 2t. Y é 0, vamos colocar aqui 0 mais t. E z é 1 mais t. Então, essas são as equações paramétricas que a gente está mais acostumado, né? Da reta R1. Da reta R2, nós estamos com equações dessa forma. A gente pode, como estão y e z dados em função de x, as equações paramétricas, nós podemos usar o próprio x como parâmetro. Quer dizer, se eu chamar o x de t, y vai ser menos t e z vai ser 2t menos 1. Tá? Então, daqui, olha, né, vou chamar aqui, ó, o V1, vou colocar aqui até de verdinho. Vou chamar de V1, o vetor diretor da reta 1, certo? E a esse ponto inicial. E aqui, para a reta 5, R5, qual que é o vetor diretor aqui da reta? Ó, 1 menos 1 menos 1. Então, chamar o V5 é o vetor diretor 1 menos 1 menos 1, tá? E um ponto, por exemplo, um ponto B sobre essa reta é o ponto, ó, 0. Pera lá, não. Cuidado aqui, atenção. Me enganei, ó. Então, aqui, ó, x igual a t, ok, menos t. Então, veja, t é 0 mais t. Menos t é 0 menos t. E 2x menos 1 é 1 menos 1 mais 2t. Então, a gente tem que escrever, mais fácil escrever dessa forma, né? O vetor diretor é 1 menos 1, 2. E o ponto B é o ponto 0, 0 menos 1. 0, 0 menos 1. Então, aqui o ponto A, um ponto sobre R1, menos 2, 0, 1. Então, ó. Então, é sempre bom a gente fazer um esboço que vai nos auxiliar bastante aqui. Então, veja bem, vou colocar assim. Se aqui eu tenho R1, ai meu Deus, pera lá, fomos invadidos aqui. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente.
Vai lá. Então, vou esquematicamente, aqui eu tenho, em R1, eu tenho o ponto A e o vetor V1, tá? E R2, vou desenhar assim, porque não sabemos se elas são concorrentes, se elas são paralelas ou reversas, né? Vou desenhar sem se cortar ainda, só numa outra inclinação, em R2, R5 no caso, né? R5, nós temos aí, vou colocar de azul, ponto B e o vetor V5, tá? Vamos colocar aqui de azul. Então, aqui, o vetor diretor da reta R5 é o vetor 1, menos 1, 2. E um ponto sobre essa reta é o ponto 0, 0, menos 1. Então, gente, primeiramente, vamos ver se elas são paralelas. Quando que duas retas são paralelas? Quando os vetores diretores são paralelos. E aqui a gente vê que não são, né? Não são paralelos, quer dizer, a primeira coordenada aqui do V1 é 2. Então, se eu multiplicasse o V5 por 2, eu teria que ter 2 menos 2, 4. Mas aqui eu tenho 2, 1, 1. Então, essa é a nossa primeira conclusão. Ó, V1, V5 não são paralelos. Então, as retas, isso implica, né, que as retas R1 e R5 não são paralelas. Então, R1, R5 não são paralelas. Então, temos duas possibilidades para elas agora. Ou elas são concorrentes, ou elas são reversas. Certo? E aí, como é que a gente vê se elas são coplanares? Porque se elas forem coplanares, como elas não são paralelas, elas serão concorrentes. Então, como é que a gente vê que duas retas são coplanares? A gente pega aqui esses três vetores, certo? Esses vetores. Já temos o V1 e o V5, e agora vamos considerar também o vetor AB. O vetor AB. Então, se esses três vetores forem coplanares, AB, V1 e V5, as retas vão ser coplanares e, como não são paralelas, serão concorrentes, tá? Como é que a gente sabe quando três vetores são coplanares? Então, vejamos, né? Se os vetores V1, V5, AB são coplanares. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o produto misto AB, V1, V5. Se esse produto misto aqui, que é o determinante da matriz, né, cujas linhas são os vetores AB, V1 e V5, se esse produto misto for zero, então esses três vetores são coplanares. Aí nossas retas são não paralelas coplanares, são concorrentes, tá? Se esse produto for diferente de zero, então as retas são não coplanares. E sendo não coplanares, elas não são concorrentes, então elas são reversas, tá? Então, vamos ver esse produto misto aqui, ó. Então, a linha 1 é o vetor AB. O vetor AB a gente não tem, vou colocar ele aqui no cantinho. Né? Não tem, mas ele é super simples de encontrar. Então, ponto final B, ponto inicial A. Poderia ser o vetor BA aqui também, tá, pessoal? Só ia mudar o sinal aqui do nosso produto misto, mas... Então, vamos lá. 0 menos menos 2, 2. 2. 0 menos 0, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, vamos escrever aqui. Temos o vetor 2, 0, menos 2. O vetor V1, 2, 1, 1. E o vetor V5, 1 menos 1, 2.
E vamos achar o determinante aí dessa matriz. Vamos ver se é 0 ou não. Então, vamos lá. Vou expandir pela primeira linha, tá? Então, isso é 2 que multiplica o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui. 1 vezes 2, 2. Menos 1, 3. Né? Então, 2 mais 1, 3. Então, 2 vezes 3. Bom, 0. Dá nada, né? Menos 2 vezes o determinante dessa outra matriz aqui. Então, menos 2, menos 1, menos 3. Atenção ao sinal. Menos 2, menos 1, menos 3, vezes menos 2. Então, veja, né? Eu tenho 6 mais 6, 12, que é diferente de 0. Então, a nossa conclusão é que não são coplanares. Então, esses 3 vetores aqui não são coplanares. Então, a nossa reta que não é paralela também não é concorrente. Então, a conclusão é que R1 e R5 são reversas. Então, não existe um ponto de interseção entre elas, né? Só existe ponto de interseção quando elas são concorrentes, e nesse caso elas são coplanares. Tá meio borrado, parece. Bom. Certo, gente? Então, é assim que funciona, né? Quando a gente tem duas retas, primeira coisa que a gente vê é ver se os vetores diretores dessas retas são paralelos. Porque se eles forem, essas retas vão ser paralelas. Não é o caso, não são paralelas, restam duas possibilidades. Como vou saber? Bom, calculo o produto misto. Calculo o produto misto e vejo se ele é 0 ou não. No nosso caso aqui deu diferente de 0, então essas retas são reversas. E aí, né, lembrando que quando retas são reversas, então a interseção é vazia. Não tem interseção. Tá? Então, deixo aí agora para vocês verem aí nesse exercício 10, né, outras combinações aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, no exercício 20, então a gente tem aqui, ó, posição relativa, interseção e o ângulo entre a reta R e o plano π. Então, vamos ver posição relativa entre reta e plano, tá? Vou pular para o exercício 20 agora. Tô dando uma passada geral, tá, pessoal? Nessa lista, vendo coisas aí importantes. Então, vamos lá. Exercício 20. Vou pegar o item C aqui. Um desses. Então, a nossa reta R tá escrita XYZ igual a menos 2, 0, 3, mais T que multiplica 1, menos 1, 3. E o plano π, aqui tem equação, então x mais y mais z, menos 4, igual a 0. Então, vamos lá, de novo, né? Aqui a gente tá com uma equação da forma vetorial, então aqui eu tenho A e V, né? Então, um ponto e um vetor diretor, então a gente tá com A mais T vezes V aqui. Então, vamos escrever as equações paramétricas, certo? Então, ó, x vai ser menos 2 mais T, né? Y vai ser 0 menos T, vou colocar 0, e Z, 3 mais 3T, tá? Então, vamos aí, essa é a equação paramétrica aqui.
Bom, para o plano, né, a gente tem o vetor diretor do plano, é o vetor cujos coeficientes estão multiplicando aqui x, y, z. Então, no nosso caso, 1, 1, 1. Então, gente, novamente, ó, quais são as possibilidades para uma reta e um plano, né? Ou a reta pode estar contida no plano, né? Ou ela é paralela ao plano. Então, esse aqui está o nosso plano π, a reta R paralela ao plano π, né? Ou ela é transversal ao plano. Então, ela corta aí o plano em um único ponto. Então, quer dizer, pensando na interseção, né? Ou todos os pontos da reta estão no plano, ou nenhum ponto da reta está no plano, ou exatamente um ponto da reta está no plano. Certo? Pensando em vetores diretores, vamos lá, né? O plano tem esse vetor diretor que é perpendicular ao plano, sempre. E a reta tem o seu vetor diretor, né? Então, olha, quando uma reta quando ela está contida no plano ou ela é paralela ao plano, nesses dois primeiros casos aqui, o que nós temos é que V é perpendicular ao vetor N, né? Ou seja, como isso se traduz na álgebra? O produto interno de V e N é zero, nesses dois primeiros casos. Nesse terceiro caso, né, o vetor diretor não é perpendicular. Pode, inclusive, ser paralelo, né? Mas, nesse caso aqui, o que nós temos é que não é perpendicular. Então, o produto interno de V e N é diferente de zero. Certo? Então, o que a gente precisa primeiro fazer, né, é o produto interno entre esses dois vetores aqui e ver se eles são perpendiculares ou não. Aí a gente vai saber em qual caso a gente está, né? Então, no nosso caso, qual que é? O V tá aqui, acho que nem precisaríamos, né, escrever as equações paramétricas, mas é sempre bom. Então, vamos lá, ó. Qual que é o produto interno V por N? Então, vamos lá, o V é, ó, então, 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes 1, menos 1, mais 3 vezes 1, mais 3. Então, esse produto interno dá 3, que é diferente de zero. Então, ó, não estamos no caso em que R está contida ou é paralela ao plano, já de cara. Então, daqui já temos, ó, R não é paralela, não está contida em π e nem é paralela a π. Então, não é nenhum desses dois casos aqui. Então, ela é concorrente. Ou seja, isso implica que R e π são concorrentes. Então, se eles são concorrentes, né, existe uma interseção. Então, a gente precisa aqui, ó, achar qual que é esse ponto P de interseção da reta com π. Tá? Bom, como é que a gente acha isso? Então, aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas equações paramétricas, substituir na equação do plano e encontrar qual é o T que realiza essa interseção, né? Que satisfaz as duas coisas, as equações paramétricas e a equação do plano. Então, vamos lá. Quando substituindo x, y e z aqui, o que nós temos? Ó, x é menos 2 mais t. Então, menos 2 mais t, mais y. Y é menos t. Então, mais menos t, mais z. Quem é z? 3 mais 3t. 3 mais 3t menos 4 tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. Ó. T menos t cancela, eu tenho aqui 3t,
Menos 2 mais 3, 1, menos 4, menos 3, igual a 0. Ou seja, 3t igual a 3, ou seja, t igual a 1. Então, o ponto de interseção entre R e π, deixa eu colocar o que a gente fez aqui, ó, R interseção com π, tá? O ponto de interseção vai acontecer quando t igual a 1. Ou seja, ó, x vai ser menos 2 mais 1, menos 1. Y igual a 0 menos 1, menos 1 também. Z igual a 3 mais 3, 6. Então, o nosso ponto de interseção é o ponto menos 1, 6. E, de fato, só para confirmar, gente, se eu colocar aqui essas coordenadas na equação de π, tem que dar 0, certo? Então, menos 1, menos 2, mais 6, 4, menos 4, 0. Então, de fato, esse ponto pertence a π e pertence a R. Então, ele é a interseção dessas duas retas. Perdão, da reta e do plano, tá? E aí, esse exercício, ele também pede... Cadê? O ângulo entre a reta e o plano. Então, qual que é o ângulo entre a reta e o plano? Nós estamos nessa situação aqui, certo? Então, o ângulo entre a reta e o plano vai ser o ângulo entre o vetor diretor da reta e o vetor diretor do plano. Então, é o ângulo entre os vetores diretores, tá? Vamos calcular. Vou apagar aqui, ó. Né? A gente já viu que eles são concorrentes. Então, agora nós queremos o ângulo. Então, ó, o ângulo entre a reta e o plano vai ser o ângulo entre os vetores diretores da reta e do plano, tá? V e N. E aí, lembrem-se do seguinte, quando a gente faz o produto interno, né, que o produto interno de V por N, que a gente viu que dava, acho que era 3, mas depois... Né? 1 menos 1 mais 3, 3, isso, que a gente viu que dava 3. Isso aqui é o módulo de V, vezes o módulo de N, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é justamente o que a gente quer. Né? Lembrem-se, né? Quando a gente tem produto interno, a gente calcula dessa forma, faz o produto coordenada a coordenada e soma, mas ele também tem essa expressão aqui. Então, assim a gente encontra o cosseno θ. Então, ó, o cosseno θ vai ser 3, né, dividido pela norma de V. Qual é a norma de V? Vamos lá, raiz de 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 3 ao quadrado, que é 9, vezes norma de N, que é raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1. Então... cosseno θ vai ser 3 dividido por, aqui eu tenho raiz de 11, né? Raiz de 11 vezes raiz de 3. E aí, esse 3 sobre raiz de 3, isso eu posso escrever raiz de 3, né? Isso, se eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo... vai cortar o 3 com 3, fica só raiz de 3 sobre raiz de 11. Que não é um arco notável, mas enfim. O θ é o ângulo cujo cosseno é esse valor aí. Deixa indicado. Né? Não se preocupem se vocês encontrarem um cosseno meio diferente, assim. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu acho que esse exercício, ele é bem completo, assim, né? Porque ele é interessante, várias coisas. E sempre, então, façam um auxílio, um desenho, para ajudar vocês a verem, assim, como que eu resolvo esse problema usando vetores. O que eu preciso fazer com esses vetores, né? Para resolver o que se pede no exercício. Certo?
Então, é isso. Deixa eu escolher agora um aqui. Se foi um exercício, né, do 20. Tem vários aí de distância, já vou pegar, tá? Eu só quero ver um que seja posição plano. Deixa eu ver aqui. Posição relativa, interseção entre quaisquer dois planos. Abaixo, tá? É o 15, vamos lá. Então, aqui, ó. O 15. Vou pegar os planos, sei lá, π2 e π4, só para a gente trabalhar um pouquinho também essas equações. Então, o π2 está com uma equação clássica, que é 4x menos 2y menos 2e mais 3 igual a 0, tá? E o π4 está com uma equação vetorial aqui, x, y, z igual a TTS. Então, nem parece um plano isso daqui, né? Então, o que está acontecendo é que aqui, veja, ó, posso reescrever o seguinte, eu tenho o parâmetro t, que multiplica o vetor 1, 1, 0, certo? Porque eu tenho TTS, e o parâmetro s, que multiplica o vetor 0, 0, 1. Então, parece que não, mas eu tenho aqui dois vetores, né, que vão estar dentro do plano, que são, vou chamar aqui então o vetor V e o vetor U. Então, e um ponto, bom, veja, um ponto 0, 0, 0 na verdade, né? Porque eu não tenho, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, 1 mais T, menos 2 mais T, S menos 3, por exemplo, eu teria um ponto, as coordenadas de um ponto. Mas como eu tenho 0 mais T, 0 mais T, 0 mais S, esse plano passa pela origem, é o que eu quero dizer. Então, esse é um ponto P0 que está no plano π4. Ele é um plano que passa pela origem e contém esses dois vetores. Então, pensem aqui, ó, que ele... Tá? Vou simplificar o desenho, só pra gente visualizar um pouco as coisas. Bom, primeiro deixa eu colocar aqui, ele tem o ponto P0 e contém aí esses dois vetores. Tá? O vetor V e o vetor U. Então, só pra gente visualizar aqui o plano π4. Então, o que eu preciso saber, gente, de um plano é o seu vetor diretor, certo? Então, o vetor diretor N vai ser paralelo ao produto vetorial desses dois. A gente vai ter que fazer isso já já. Porque, para a gente ver a posição relativa de planos no espaço, a gente usa muito o vetor, inclusive ângulo entre planos no espaço é medido em ângulos entre os vetores diretores. Então, quais são as possibilidades de posição entre planos no espaço? Eles são ou coincidentes, né? Então, ou a gente tem, vamos colocar aqui, π2 igual a π4, ou eles são paralelos. Então, π2, π4, ou eles são concorrentes. E sendo concorrentes, eles têm interseção. E a interseção sempre será uma reta. Certo? Então, π4, π2. Tá? Vamos, deixa eu... Só... Então, são essas três possibilidades que a gente tem para posição entre planos no espaço. Tá? O que acontece nesses dois primeiros casos? Nos dois primeiros casos, os vetores diretores, né, vou chamar N2 e N4, são paralelos.
ou iguais, né? Mas assim, eles são pelo menos paralelos. Certo? E no caso que os planos são concorrentes, eles não são paralelos. Então, eu tenho um vetor diretor para o π4 e um vetor diretor para o π2, não paralelos. N2, vou colocar assim, ó, não é paralelo, não é paralelo a N4. Só para simplificar um pouquinho a escrita. Então, a gente sempre tem que olhar para o vetor diretor. Aqui, nessa nossa equação do plano π2, a gente já tem de cara o vetor N2, que é o vetor 4 menos 2 menos 2. Nós precisamos achar o vetor N4, e para isso eu preciso fazer o produto vetorial de U e V, como eu falava agora há pouco. Então, vamos lá, ó, o vetor N4 vai ser igual, ou pelo menos paralelo, né? Vai ser paralelo ao produto vetorial U VEC V. Quem é este produto vetorial? Vamos fazer aqui. I, J, K. Então, quem é U? U é o 0, 0, 1. Quem é V é o 1, 1, 0. Então, esse produto vetorial vai dar I, então, 0 menos 1, menos 1. J, 0 menos 1, mas o do J é menos, então aqui fica mais 1. Atenção ao sinal. E K, 0, 0, 0. Então, vejam, né? E o vetor diretor do π4 é paralelo, vamos tomar esse vetor aqui, vou pegar ele mesmo para ser, vou dizer, ó, igual aqui, tá? Ao vetor menos 1, 1, 0. E veja que ele não é paralelo ao vetor N2, porque a última coordenada aqui é 0 e a última coordenada do N2 é menos 2, que é diferente de 0. Então, a nossa conclusão é que π1, π4 não são paralelos nem coincidentes, então eles são concorrentes. Concorrentes. Bom, e aí então, vamos achar, sempre que eles são concorrentes, eles têm uma reta. A interseção deles é uma reta. Vamos achar essa reta. Então, para isso, deixa eu ver qual que é a melhor maneira aqui de a gente fazer. Vou escrever a equação geral do π4. Agora que eu já tenho esse vetor diretor e tenho um ponto, ó, vamos escrever qual que é a equação geral? Equação geral do π4. Vai ser, então, aquilo que a gente já sabe, né? Pega o vetor diretor e faz o produto interno com x menos zero. Então, seria o ponto P0x. Ó, então, para qualquer ponto x, que é x, y, z, no plano P4, então, o vetor P0x é perpendicular ao vetor N, que é diretor do plano. Então, no nosso caso aqui, né, ó, P0x, esse vetor, produto interno com o vetor N, tem que ser igual a 0. E no nosso caso, o P0x é só o vetor x, y, z mesmo, né? Porque é x menos 0, y menos 0, z menos 0. Então, aqui eu vou ter x, y, z, produto interno com o menos 1, 1, 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, eu vou ficar com menos x mais y, z igual a 0, igual a 0. Certo, gente? Então, essa é a equação geral do π4. E essa é a equação geral do π2. Então, veja bem, ó, daqui, dessa equação geral do π4, a gente já tira, o y tem que ser igual a x. Então, daqui nós precisamos y igual a x. E aí, eu faço interseção aqui com o π2. Então, vejam bem, o que eu quero? π4 interseção π2 significa que as duas equações têm que ser satisfeitas, né? Menos x mais y igual a 0
e 4x menos 2y menos 2e mais 3 tem que ser igual a zero. Então, aqui, o que eu dizia é, desta primeira equação aqui, eu já tiro y tem que ser igual a x. Substituo isso na equação de baixo. Então, 4x menos 2y menos 2x menos 2e mais 3 igual a zero. Então, 4x menos 2x, 2x, menos 2e mais 3 igual a zero. Ou seja, isola o z, escreve o z em função de x. Eu já tenho aqui, ó, y em função de x. Agora, eu vou escrever o z em função de x, para achar a equação da reta em função de x. Tá? Acho que são as equações reduzidas, né? Da reta em função de x. Então, aqui eu vou, ó, 2e igual a 2x mais 3, né? Ou seja, z vai ser, divide por 2x mais 3 sobre 2. Então, com isso, a gente consegue a equação reduzida dessa reta R. Vamos colocar aqui de azul, ó. Essa reta R, ela vai ter a equação y igual a x e z igual a x mais 3 sobre 2. Essas são as equações reduzidas em função de x. Se vocês quiserem as equações paramétricas, bem simples. Ó, faz o x igual a t, y é igual a x igual a t também, e z igual a t mais 3 sobre 2. Então, aqui você tem, ó, o vetor diretor dessa reta, é o vetor 1, 1, 1, e passa pelo ponto 0, 0, 3 sobre 2. Tá? Então, pessoal, novamente, o que a gente faz aqui é olhar para vetores. E o que eu preciso fazer com esses vetores para resolver o exercício que eu tenho. Resolver o que pede o exercício. Tá? Então, pensem sempre com vetores. Nós estamos aqui para usar vetores a nosso favor. Só um instantinho, só colocar meu carregador aqui. Peraí. Certo. Então, vamos dar uma olhada agora nesse exercício. Gente, só um minutinho. Pera aí que parece que o correio tá batendo aqui na minha porta. Só um pouquinho. Pera aí que eu já volto. Desculpa. Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício de distância agora, né? Porque em algumas situações a gente pode calcular a distância entre os objetos. Ah, não, antes disso, só aproveitando ainda aqui esse exercício, para falar de ângulo entre planos, né? Já que são planos concorrentes. Então, o ângulo entre esses dois planos, bom, a interseção deu essa reta, como a gente viu. Então, o ângulo vai ser o ângulo entre N2 e N4, certo? E aí, a gente faz igual fizemos para a reta, né? Deixa eu abrir aqui um espacinho. Pera lá, só não posso perder justamente o N4, que é esse aqui, menos 1, 1, 0. Então, a gente, né, o ângulo entre esse vetor e o N2. Vamos ver aqui, ó. Bom, então, vamos lá. O ângulo entre dois vetores, ó, entre os planos π2 e π4, vai ser o ângulo entre seus vetores diretores. Então, N2, N4. E nós sabemos, né, quando a gente faz o produto interno, então, N2, N4,
Isso daqui, por um lado, né, é produto das coordenadas e soma, e por outro, é o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, qual que é esse produto interno aqui? Ó, então, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Então, por um lado, o produto interno é menos 6. E por outro lado, isso é o módulo de N1, né? Vezes o N2, o módulo de N4, vezes o cosseno do ângulo. Certo? Então, assim a gente, como fizemos no exercício anterior, né? A gente tenta descobrir quem é o cosseno desse ângulo. Então, vai ser menos 6, né? Dividido pelo módulo, que é o módulo de N2. Então, é raiz de 4 ao quadrado, 16, mais 4 mais 4, né? Vezes módulo de N4, raiz de 2, 1 mais 1, 2, né? Vamos colocar 1 mais 1. Então, isso aqui fica menos 6 dividido por raiz de 24, vezes raiz de 2, que dá raiz de 48. 48 é 12 vezes 4, vamos, ó, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então, ó, 2 ao quadrado, 2 elevado a 4, sai 2 ao quadrado, 4, raiz de 3, isso. Isso, 16 vezes 3, né? Exato, podia ter lembrado disso. Então, 48 é 16 vezes 3, raiz de 48 é 4 raiz de 3. Então, aqui fica o cosseno desse ângulo é menos 3 sobre 2 raiz de 3. Ou seja, ó, pode subir esse raiz de 3. Menos raiz de 3 sobre 2. Isso é, sim, um ângulo notável, né? Isso. Qual que é esse ângulo? Deixa eu lembrar aqui do círculo trigonométrico. Então, menos raiz de 3 sobre 2 é aqui 5π sobre 6, né? Que é 150. 150. Só que aí vem o seguinte, 150. Então, o θ aqui, o nosso ângulo, seria 150 graus, né? O ângulo entre esses dois vetores. Só que a gente pode considerar, em vez de ser o vetor N2, por exemplo, eu poderia pegar, em vez de ser o vetor N4, eu poderia pegar o menos N4, que aponta na outra direção, certo? E calcular o ângulo, porque aí dá o ângulo menor. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, do jeito que eu escolhi esses dois vetores, N2 e N4, eles estão assim, ó, vamos supor. Aqui tá o N2 e, então, o N4 tá assim, ó. Fazendo aqui esse ângulo que a gente viu, que é 150. Agora, se eu, em vez do N4, eu pegar o menos N4, ou se em vez do N2, eu pegar o menos N2, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o menos N2, certo? O ângulo entre esses dois aqui agora é apenas 30. Certo? E esse vetor, o menos N2, também é um vetor diretor do plano π2, só está apontando na outra direção. Então, às vezes, a gente tem o costume de pegar o menor ângulo, certo? Ou se for um ângulo maior que 90 graus, pega o suplementar dele, né? Que vai ser menor que 90 graus. Porque eu posso olhar para esses planos, né? Eles, dois planos fazem um ângulo mais aberto, mas por outro lado, eles fazem um ângulo mais fechado também. Então, não se preocupem que assim, na prova eu aceito as duas respostas, tá, pessoal? Eu só tô dizendo que na prática é melhor, em vez de a gente considerar esse ângulo maior de 150, pegar o 30, tá?
Porque a gente pode trocar os vetores diretores dos planos ao nosso bel prazer, assim. Isso não altera o plano, né? Quer dizer, porém calma, se eu não tô trocando apenas um sinal aqui, né? Não é que eu tô trocando de vetor. Só tô mudando uma direção. Tá? Então, é isso. O importante a se lembrar é que o ângulo entre dois planos é o ângulo entre seus vetores diretores. E se esse ângulo, ao ser calculado, der um ângulo maior que 90, vocês podem pegar o suplementar dele, que vai ser menor que 90, e vai ser o ângulo também entre os planos. Tá? Então, ótimo. Vamos ver aqui, né, distância entre objetos. Então, como a gente viu, né, nesses exercícios, se os objetos têm interseção, por exemplo, se as retas são concorrentes, ou se os planos são concorrentes, ou se reta e plano são concorrentes, então a distância entre eles é definida como sendo zero. Porque se eles têm interseção diferente de vazio, eles têm algum ponto em comum, então a distância entre eles é zero. Então, a distância só vai ser diferente de zero, por exemplo, quando tivermos retas paralelas ou reversas, que aí elas não se cortam, não tem interseção, então existe uma distância entre esses objetos. Ou planos paralelos, né? Que aí existe uma distância que pode ser calculada entre eles. Certo? Então, bom, e claro, a gente também pode calcular a distância de ponto. Aí, então, um ponto fora de uma reta tem uma distância a essa reta. Um ponto fora de um plano tem uma distância a esse plano. Certo? E aí a gente usa, né, vetores a nosso favor aí para calcular essas distâncias. Então, a lista 9, ela é uma lista que tem esses mesmos exercícios que tem aí no exercício 21, são iguais aos que estão na lista 9. Só que lá está explicando o processo, né, de como deduzir as fórmulas para essas distâncias usando vetores. Tá? Então, se vocês tiverem algum preferido aí desses itens do exercício 21, senão eu vou escolher aí aleatoriamente. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver, por exemplo, vou ver o G, tá? Porque antes, assim, a distância de ponto, e distância de ponto ela é mais tranquila, assim, ponto a reta, ponto a plano, tá? Então, deixa eu ver aqui, o exercício F, ele fala, verifique que as retas R e S dadas são paralelas e determine a distância entre elas. E o G verifique que as retas R e S não são paralelas e determine a distância. Então, o G é o caso de retas reversas, certo? No caso F, quando as retas são paralelas, a gente também tem que, né, usar um pouquinho a cabeça antes de sair fazendo conta. Então, quando eu tenho retas paralelas, é como se a gente estivesse no plano, certo? Então, a distância entre retas paralelas pegue qualquer ponto sobre uma delas e calcule a distância do ponto P à reta S. Então, essa distância aqui, para qualquer ponto P sobre R, ou qualquer ponto Q sobre S, enfim, ela não muda. Então, distância entre retas paralelas, essencialmente, é a distância de ponto à reta, certo? Agora, distância entre retas reversas, então, quer dizer, se eu tiver
duas retas reversas, eu gosto de desenhar assim, né? Então, ó, R e S. Então, essas retas, elas não se encontram, mas elas estão numa posição diferente, assim. Então, não é qualquer ponto que eu posso pegar sobre uma reta, como é no caso de retas paralelas, né? Que vai me dar essa distância. Não é qualquer ponto. Então, essencial, mas o que acontece, né? Quando eu tenho retas reversas, eu posso pegar um plano qualquer que contém uma das retas e é paralelo a outro. Na verdade, né, no caso de retas reversas, existem dois planos paralelos, tá? Em que uma reta está contida em um plano, a outra reta está contida em outro plano e elas não são paralelas. Então, a distância entre essas retas reversas é a distância entre esses planos. Certo? Então, eu posso pegar um ponto qualquer sobre R, né? De novo, um ponto P, e calcular a distância de P a um plano π que contém a outra reta. Então, essencialmente, gente, a gente precisa saber distância de ponto a reta e distância de ponto a plano. Porque todos os outros casos caem num desses dois. Bom, a distância de ponto a ponto também, né? Mas esse é mais simples, a gente já sabe. Então, distância de ponto a reta. Acho que eu vou relembrar um pouquinho aqui a teoria, né? Em vez de fazer um exercício específico. Então, distância de ponto a reta, como é que a gente faz? Ó, é aquela ideia da projeção, né? Então, eu pego um ponto qualquer sobre a reta R e eu tenho o vetor diretor, certo? Da reta R. Então, ponto vetor. Isso a gente sempre tem, né? Ponto vetor a gente sempre tem. Daí, eu considero aqui o vetor AP, né? Esse é o vetor AP. E o que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a projeção, né? Esse vetor aqui é a projeção do vetor AP na direção do vetor V, mas o que a gente quer de fato é o comprimento desse outro cateto, né? Esse é um triângulo retângulo, então o comprimento desse cateto base aqui é o tamanho da projeção do vetor AP na direção do V, mas o que a gente quer é o comprimento desse outro cateto oposto a esse ângulo aqui, né? Então, incidentalmente, esse é o ângulo que o vetor AP faz com o vetor diretor. Certo? Então, pensando em vetores dessa forma, a gente deduz a seguinte fórmula vetorial, que eu acho que é mais fácil. Na verdade, tem o truque do paralelogramo, né? Então, veja bem, se a gente pensar aqui no paralelogramo gerado pelos vetores AP e V, a área deste paralelogramo é o quê? É base vezes altura, certo? E justamente o que a gente quer é essa altura, que é a distância, certo? Então, a área vai ser base, que é o vetor, o comprimento do vetor V, vezes a altura, que é a distância que a gente quer, certo? Só que, por outro lado, a área também é o módulo do produto vetorial, AP vezes V. Isso a gente sabe, né? AP vetorial V. Então, a norma desse produto. Então, é por isso que daqui a gente deduz essa fórmula para a distância entre ponto e reta. Então, essa distância vai ser a área, que é o produto vetorial, dividido pela norma do vetor V. Então, sempre que vocês caírem numa situação que tem que usar a distância, calcular a distância ponto reta, lembrem-se desse paralelogramo,
Lembrem-se que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial dos dois vetores que o geram. E ao mesmo tempo é base vezes a altura. E a altura é justamente a distância que a gente quer. Tá? Então, essa é a situação distância ponto reta. Distância ponto plano. Isso, distância ponto plano é bem parecido com essa situação. Bem parecido. Então, se você tem aqui um ponto P fora do plano, né? Porque se ele estiver no plano, essa distância é zero. Tá, só que... vamos colocar ele aqui, P. Então, o que eu quero, né, é essa distância aqui, D. Então, veja, pegue aí um ponto qualquer no plano, certo? Então, novamente, você tem aqui o vetor AP, da mesma forma que você tinha o vetor AP antes, só que agora o vetor diretor ao plano, ele é perpendicular, né, ao plano. Certo? Então, o que vejam que é a mesma situação aqui, gente. O que a gente quer é a altura. Isso, quer dizer, é bem parecido. O que eu quero aqui é a altura agora, a distância, vai ser o comprimento da projeção do vetor AP na direção do vetor diretor. Certo? Então, D vai ser o comprimento disso, né? Da projeção do vetor AP na direção do vetor diretor do plano. Certo? E o que a gente viu é que a projeção, essa projeção aqui, é exatamente agora o produto interno. Então, é o AP, produto interno com V. Pegue o módulo disso, vai ser exatamente, então, o módulo dessa projeção, dividido pelo módulo do vetor normal. Pensando aqui, novamente, ó, por que isso, né? Por causa aqui desse ângulo θ. Certo? Então, o que acontece? Este cateto aqui, o módulo desse cateto como é que é? O cosseno de θ. Cosseno de θ é o módulo desse cateto, que é o que a gente quer, né? Que é a distância D, dividido pela hipotenusa, que é AP. Isso, AP, pelo módulo desse vetor aqui. Então, a distância que nós queremos, né? Ela vai ser o módulo de AP vezes cosseno θ. Só que, por outro lado, a gente tem aquela expressão para o cosseno θ. Quer dizer, quando eu faço o produto interno, isso é módulo de um vezes módulo de outro, vezes cosseno θ. Certo? Então, o cosseno θ é o produto interno dividido por esses dois módulos. A gente usou isso em exercícios para trás aí. Certo? Então, o cosseno θ é isso daqui. Passei dividindo para o outro lado, então. E aí, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Então, isso é módulo AP vezes o cosseno θ. Eu vou colocar aqui o módulo desse cara, só porque, como a gente sabe, o cosseno θ, ele pode ser negativo, certo? Mas como se trata de distâncias, as coisas têm que ser positivas. Então, aqui fica, ó, módulo de AP, que multiplica, então, esse quociente, que é módulo do produto interno, dividido por módulo de AP vezes módulo do N. Então, vai cortar esse cara e vai sobrar, então, só esse quociente aqui, tá? Então, essas duas fórmulas para distância, que são os dois casos principais, assim, né? Que todas as outras distâncias que a gente for calcular vai cair num desses dois casos. Então, distância ponto a reta, distância ponto a plano. Eu vou colocar isso num formulário na hora da prova, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. E, bom, trabalhando um pouco mais, assim,
No caso em distância plano a plano, a gente tem uma expressão um pouco mais simples, porque pelo seguinte, então se eu tiver, deixa eu colocar isso aqui, ó, isso é, né, distância de um ponto P a uma reta R, e aqui esse é a distância de um ponto P a um plano π, tá? No caso de planos paralelos, a gente tem uma fórmula um pouco mais simples, mas como eu dizia, precisa só ter um pouquinho de cuidado pelo seguinte. Então, essa é a fórmula vetorial, certo? Quando eu tenho dois planos que são paralelos, então as equações deles vão ser, né? AX mais BY mais CZ menos, vou chamar D1 igual a zero. Então, ó, menos D1 igual a zero, ou então AX mais BY mais CZ igual a D1. São equivalentes, né, pessoal, essas duas equações. E P2, como é paralelo, vai ter o mesmo vetor diretor. Então, AX mais BY mais CZ, só vai mudar aqui o coeficiente D. Menos D2 igual a zero. Então, a distância entre P1 e P2 vai ser, o módulo de D1 menos D2, tá? Dividido aí pela norma do vetor diretor. Que no nosso caso aqui vai ser raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Só que para eu poder aplicar essa fórmula aqui, os dois planos têm que estar escritos com o mesmo vetor diretor, tá? É isso que tem que ter atenção. Não dá para aplicar essa fórmula assim, direto, se eles não estiverem escritos exatamente dessa forma, tá? Mais detalhes sobre isso, pessoal, tá lá na lista 9, né? Que é justamente faz aí essas construções teóricas. E tem as outras fórmulas vetoriais também, tá? Inclusive para retas reversas, enfim. Bom, essencialmente é isso, né, que a gente tem na lista 8, retas, planos, posição, distância entre elas. A lista 10 é sistemas lineares, né, de 2 por 2 e 3 por 3. E a lista 11 tem aí as superfícies quadráticas, certo? Que foi a aula que eu deixei gravada. Espero que vocês tenham visto em algum momento. Certo? Então, eu acho que assim, na aula eu até expliquei bastante como sair da equação, por exemplo, do exercício 7, né, da lista 11, como sair de uma equação geral aqui e identificar qual que é a superfície quadrática. A gente fez bastante exemplos lá na aula, enfim, acho que dá pra fazer, né? É a mesma ideia das curvas quadráticas no plano, né? Trabalhar para chegar no formato, quer dizer, na expressão que a gente vê de qual curva se trata, no caso agora de qual superfície se trata, certo? Deixa eu ver aqui. Já que a gente está terminando. Bom, pessoal, só alguns avisos aqui. Lembrem-se que hoje vai abrir logo mais, né? O teste 4 vai abrir hoje, dia 29, sábado. E vai ficar aberto até o final do outro fim de semana, né? Então tem esse fim de semana, a semana e o outro. Sábado que vem é a prova, né, de vocês, a P2 de Geometria Analítica, às 14 horas. Então, a gente pode fazer mais uma última aula de dúvida antes da prova, se vocês quiserem. A pergunta é, vocês querem? Eu acho que a gente pode revisar alguma coisa aqui dessas últimas listas. Eu acho também, assim, é um pouquinho em cima da... Oi? Pra mim fica complicado participar da aula no dia da prova, porque eu tenho que
Sim, É então. um pouco difícil. Então, esse é o problema, né? Assim, que, claro, eu posso fazer aqui, posso vir e tudo, mas eu sei que, né, a aula acaba meio-dia e a prova é às 2, então eu sei que tem um deslocamento, enfim. É, vocês vão ter outra aula antes dessa, no sábado? No sábado que vem, digo? Eu não tenho, mas eu não sei os outros alunos que eles fazem outras matérias. Aham. É, não, porque aí se fosse o caso a gente poderia começar um pouquinho mais cedo, assim, vamos supor, se começar de 9 às 11, aí dá uma revisada um pouco mais cedo e aí dá mais tempo, assim, para vocês se almoçarem e irem fazer a prova, né, às 14 horas. Então, como é que fica, assim? Vocês que estão aqui hoje, né, que são os que costumam vir. Deixa eu ver, estão digitando aqui. Ah, tem didática, tá, o Lindomar tá falando. Prova de didática. Hum, tá. Bom, é, então, pessoal, enfim, eu tô aberta, eu posso vir aqui no horário da nossa aula, então vou. Mas, desculpa, que horas que é a prova de didática que vocês têm? 16, tá. Semana que vem às 16 horas. Tá, então, mas não é pela manhã, né? Então, não, é só porque eu pensei que talvez fosse antes dessa aula aqui agora e não daria pra fazer mais cedo. Mas, por exemplo, se a gente fizesse de 9 às 11 em vez de 10 a meio-dia, é indiferente pra vocês? É melhor, pior? Como é que é? Horário normal da aula, tá. Marina disse, né? Manter do horário normal. Tá. Então não vou complicar, não vou mexer no que é o nosso horário fixo, tá? Vamos deixar, ó, quem puder apareça, quem não puder, tudo bem, boa prova, né, de qualquer forma. Quem puder aparecer e tiver que sair mais cedo também, tudo bem. Então estarei aqui sábado que vem, tá? De 10 a meio-dia, como sempre. E aí a gente tira então, né, as últimas dúvidas, enfim. Tá bem, pessoal? Tem também a tutoria da Luísa essa semana ainda, né? E E é isso então. Não se esqueçam de fazer o teste 4. Bons estudos, boas provas, né? Seja da minha disciplina, seja das outras. E bom fim de semestre aí para todos, tá? Então tá bem, gente. Um abraço, até semana que vem.